Meus amigos, bem-vindos a este programa Aconteceu na História da Igreja. Eu sou Renan, sou apresentador desse quadro que a gente tem aqui no canal Estandarte da Liberdade. Esse é o vídeo da semana 17. Toda semana temos um vídeo referente a acontecimentos interessantes e curiosos, às vezes, da história da igreja. E não só da igreja institucionalmente, mas às vezes falando de membros da igreja também, né, da vida de algumas pessoas que têm alguma relevância para nós. E eu espero que vocês tenham visto os vídeos passados, né? Se este é o vídeo número 17, temos 16 vídeos anteriores. Se vocês não assistiram, voltem, procurem aí no canal e vocês vão encontrar todos eles e muitos outros também interessantes, vídeos de outros assuntos. Inclusive, na semana passada, a gente terminou o vídeo falando sobre a visita de Dom Pedro II, nosso imperador do Brasil, a Salt Lake City. E se você quiser saber mais sobre essa história, volte lá, assista aquele vídeo, que ele vai ser muito interessante. Então, como toda semana, vou começar apresentando acontecimentos referentes a hoje, 23 de abril dos anos passados, até o da próxima sexta-feira, 29 de abril, né? Vamos começar aqui, então, vendo que no dia 23 de abril de 1870 nasceu Alonzo A. Hinckley. Ele era tio do nosso presidente Gordon B. Hinckley, que se tornou presidente da igreja. Quem é um pouquinho mais antigo na igreja lembra de Gordon B. Hinckley. E esse aqui era o tio dele, nasceu em 1870 e ele foi membro do Quórum dos Doze, de 1934 a 36. Pouco tempo, né? Pouco mais de 2 anos ele serviu no Quórum dos Doze e faleceu nesse ano, 36. E no ano 62 do século passado, 1962, faleceu George K. Morris, que também foi um membro do Quórum dos Doze. Ele serviu de 54 a 1962. É um período bem diferente aí do Elder Hinckley. Mas é interessante que o Elder Morris, ele também não passou muito tempo, né? Passou o quê? 8 anos servindo nesse chamado. Hoje a gente vê os livros do Código dos Doze passando muitos anos, né? Várias décadas. Veja, o presidente Nelson tem 34 anos no Código dos Doze, o presidente Oaks também. O presidente Ayrin está servindo como apóstolo desde do ano 94, se eu não me engano. Muito tempo, né? E às vezes aconteceu muito no século passado, no século XIX também, e no início do século passado, os membros do Código dos Doze sendo chamados e com pouco tempo, 2 anos ou 8 anos, ou menos, falecerem, né? Enquanto estavam servindo. Isso acontecia também porque a média de idade das pessoas não era tão alta, né? A expectativa de vida antigamente. Então, isso acontecia e isso tem um reflexo na história da igreja também. Em 23 de abril do ano 2000, aconteceu algo que até onde eu consegui procurar, foi a única vez que isso aconteceu. Nunca se repetiu até agora. Nesse mesmo dia, 23 de abril do ano 2000, foram dedicados dois templos no mesmo dia. O presidente James E. Faust, segundo conselheiro na primeira presidência, dedicou o templo de Memphis, Tennessee, e o presidente Monson dedicou, Thomas S. Monson, primeiro conselheiro na primeira presidência, dedicou o templo de Reno, Nevada. Esse aqui é o templo de Memphis, Tennessee, dedicado pelo presidente Faust, e esse aqui de Reno, Nevada, dedicado pelo presidente Monson, né? Dois templos dedicados no mesmo dia. Isso é algo que, mesmo hoje, que a gente tem tantos tempos, não acontece. Mas realmente, o ano 2000 também foi recordista, o ano que mais se dedicou templos, né? Na história da igreja, assim. Porque tinha aquela meta que eu já comentei com vocês, acho que toda semana eu relembro, do presidente Hinckley, que ele queria que a igreja tivesse mais de 100 templos até o ano 2000. E ele terminou em dezembro do ano 2000 a igreja com mais de 100 templos, né? Então foi uma época espetacular. 23 de abril agora de 2001 foi dedicado o templo de Winter Quarters, em Nebraska, pelo presidente Gordon B. Hinckley. Veja que esse templo parece com esse anterior aqui, né? Esse aqui também um pouco, mas mais com esse, de Reno, Nevada. Esses círculos assim na fachada do templo,
essas formas da torre, dessas colunas grandes assim, se repete um pouco aqui, né? Essas formas circulares, essas colunas mais destacadas no exterior, a forma da coluna, tudo bem parecido. Tem vários templos assim nessa época, né? Dessa forma. E o Interquartas foi um lugar muito interessante para a história da igreja, que foi uma parada, foi um ponto, né, uma cidade onde muitos santos pararam no caminho ao Lago Salgado. Inclusive, Brigham Young parou aí com o seu grupo, né, as companhias que estavam acompanhando ele e companhias que estavam acompanhando. Mas, pode parecer redundante, mas era companhias e a organização que a igreja estabeleceu nessa época, né? Esse conjunto de pessoas. E ele foi com uma grande quantidade de pessoas para lá. Ele parou aí, se não me engano, aí foi feita a Assembleia Solene, onde ele foi apoiado como presidente da igreja nessa cidade. Tenho quase certeza disso, não me falha a memória. Então, é um lugar muito simbólico para a igreja. E foi dedicado esse templo aí, pelo presidente Gordon B. Hinckley, o presidente da igreja. E agora, recentemente, no ano 2020, o coro do tabernáculo da Praça do Templo anunciou uma nova logo. Por quê? Antes eles tinham esse logo aqui, esse símbolo que a gente conhece bastante, que se refere ao tabernáculo, né? Tá, esse símbolo é o mesmo que está nos inários da igreja, né? É um símbolo muito comum da nossa música. E eles mudaram para esse símbolo mais moderno, né? Bem diferente, bem século XXI mesmo. Esse outro parece século XIX, século XX, esse novo, dourado assim, dá uma ênfase maior aos tubos, né? Do centro de conferência também, não só do tabernáculo em si. Mas é espetacular. Isso veio acompanhando a mudança do nome do coro, porque ele se chamava Coro do Tabernáculo Mórmon, né? Era referência histórica a esse tabernáculo mórmon. Inclusive, na igreja, existia a prática, antes do anúncio do presidente Nelson, em 2019, existia já a política de não se referir ao povo e às coisas da igreja como mormons. Mas o tabernáculo mórmon, como uma questão histórica, era mantido. Depois dessa revelação recebida pelo presidente Nelson, isso mudou e começou-se a cortar até esses detalhes. E depois do nome, se mudou o logo, né? Foi uma consequência natural. E ficou muito bonito, na verdade, e eu adorei. 24 de abril, agora, do ano 99, 1999, o presidente Gordon B. Hinckley, presidente da igreja, dedicou o templo de Bogotá, Colômbia. Eu acho esse templo belíssimo. Ele tem essas arcadas aqui na entrada. É um templo alto, né? Faz parecer que tem dois andares, mas talvez seja só um térreo e um primeiro andar muito alto, não sei. Tem essa parte aqui da torre também, belíssimo, imponente. Aqui não dá para ver, mas o jardim também dele é bonito. Enfim, é um dos templos mais bonitos que a gente tem na América do Sul. Agora, no dia 25 de abril de 1835, Thomas B. Mersch. Esse aqui não é o Thomas B. Mersch, né? Esse aqui é um vídeo da igreja e esse é um ator que representa o personagem Thomas B. Mersch. A gente não tem fotos nem nada de Thomas B. Mersch dessa época, mas ele ele foi representado nesse vídeo da igreja contando a história dele, quando ele foi readmitido à igreja, né? Porque ele foi chamado como membro do Quórum dos Doze e foi apoiado como presidente desse quórum no mesmo dia. Então, imagine você aí chega, você é ordenado elder e no mesmo dia é apoiado presidente do Quórum de Elders, né? Acontece isso com ele. O Quórum dos Doze foi formado algumas semanas antes, em fevereiro. Ele só foi chamado em abril, um pouco depois, e foi chamado para ser o presidente do quórum. Como era a formação inicial ainda, não tinha isso de o mais antigo ser o presidente do quórum. Isso só foi estabelecido depois, né? Bem depois. Eles achavam primeiro que era por idade, depois que era por. Depois foram entendendo que é por ordem de ordenação, e esses detalhes, né? E eu disse que ele foi readmitido da igreja, é importante mencionar que ele chegou a ser excomungado, porque se rebelou contra o profeta Joseph Smith. Depois de muitos anos, ele foi readmitido, né? E infelizmente ele sofreu bastante até fazer tudo que era necessário para voltar à igreja.
No dia 25 de abril de 1993, foi dedicado esse templo aqui de San Diego, Califórnia, por Gordon B. Hinckley, que na época era primeiro conselheiro na primeira presidência, e o presidente da igreja era Ezra Taft Benson. Esse templo é curioso, porque ele tem uma forma que se repete muitíssimas vezes. Vocês estão vendo isso aqui na grade dele, você tem um quadrado, dentro desse quadrado tem outro quadrado e um círculo. A gente vê muito o símbolo do círculo, né? Nos templos, simbolizando a eternidade, o giro eterno, tudo isso, mas algo sem começo nem fim. Mas esse do quadrado, um dentro do outro, ou um sobre o outro também, formam até um símbolo de 8 pontas. É um símbolo muito antigo, e quando eu digo antigo, não é assim, nessa dispensação, né? Se refere muito provavelmente à época do profeta Melquisedeque. Inclusive, esse símbolo é chamado às vezes de o selo ou estrela de Melquisedeque. Como tem a estrela de Davi com 6 pontas, tem a estrela de Melquisedeque com 8 pontas. E existem 10.000 referências a esse símbolo nesse templo. Como se a gente fosse contar todas essas pontinhas assim dessa grade e outras coisas que tem dentro dele, a gente também encontraria um total de 10.000. Vocês veem aqui ao lado da pedra fundamental, né? Aliás, fundamental, a pedra de esquina, perdão, do templo, você tem aqui esse símbolo, né? Um quadrado, outro quadrado sobrepostos. E no centro parece um círculo, mas na verdade é uma forma octagonal, né? 8 linhas e 8 pontos. Então, todas essas coisas aqui já tem 4, a gente percebe, né? Tem muito. Veja esse vitral aqui. Existe uma série de linhas que vão formando. Por fora, a gente já percebe alguns pontos em que é formado esse símbolo octagonal, né? Por dentro dá para perceber melhor, mas a gente não tem foto de dentro. E veja, até por cima do templo a gente vê várias vezes esses formatos quadrados que vão formando simetricamente várias vezes esse símbolo, né? Você vê aqui dentro das torres, elas são divididas em 4 pontos, dentro delas tem subdivisõezinhas também, tem esse símbolo octagonal aqui no meio, parece uma flor, né? Se não me engano, é um jardim ou algo assim. As torres principais também, vejo que elas têm 4 pontos, as pontas se dividem também aqui ao redor, no jardim, tudo fazendo referência a isso, né? Não passei direto. Então, é um símbolo muito interessante. Existem outros templos com coisas assim, mas esse aí tem 10.000 vezes isso, né? Então, é algo muito curioso. Dia 26 de abril de 1834, o Senhor deu nome para a sua igreja. Até esse dia, era chamado Igreja de Cristo, ou algo assim, né? Mas, a partir desse dia, quando o Senhor revelou a, a revelação que hoje está em Doutrina e Convênio 115, o nome da igreja passou a ser a Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. E todos nós hoje somos membros dessa igreja com esse nome. Inclusive, nas ordenanças do sacerdócio, que tem que usar o nome da igreja, tem que usar o nome todo. Por exemplo, na confirmação. Te confirmamos ou te confirmo membro da igreja, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E esse aqui é o conteúdo dessa revelação. Um trechinho, né? Diz: e também a meus servos fiéis do sumo conselho de minha igreja em Sião, pois assim será chamada, e a todos os elders é o povo de minha igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias, dispersos por todo o mundo. Pois assim será a minha igreja chamada nos últimos dias. Sim, a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. Então, quando o presidente Nelson recebeu uma revelação que eu já mencionei antes, de que a gente tem que chamar a igreja pelo nome correto, que é o nome de Jesus Cristo e dos santos dos últimos dias, o presidente Nelson mencionou esse versículo 5 aqui. Em verdade, eu digo a vós todos, erguei-vos e brilhai, para que vossa luz seja um estandarte para as nações. Querendo significar que quando a gente usa o nome de Cristo, a gente vai estar levantando o nome de Cristo, porque Ele é o estandarte, Ele é a luz que a gente tem que levar a todas as nações. E é uma promessa para a gente. Quando a gente fizer isso, nosso estandarte vai ser levantado com brilho para todas as nações. Por isso temos que exaltar o nome de Cristo.
né? A gente vê muito pessoas de outras religiões dizendo que o nome de Cristo tem poder, e tem mesmo. A gente não fica repetindo isso tanto na igreja, que a gente considera um erro, um equívoco, né? Usar o nome do Senhor em vão, isso pode até chegar a ser um pecado mesmo, mas a gente sabe que o nome dele tem poder. Justamente por isso que a gente tem reverência por esse nome. E eu quero aproveitar e falar que esse canal aqui, Estandarte da Liberdade, no domingo, 24 de abril, apesar de que esse acontecimento é dia 26, mas 26 é na terça-feira. E no domingo, amanhã, se você está vendo esse vídeo hoje, né? 23 de abril, no sábado, você vai assistir amanhã essa live que vai ter às 20 horas, de 24 de abril às 20 horas, com Antônio Carlos Lima, que é o coordenador, o diretor, eu não me esqueci agora o nome do título desse cargo dele. Vai ser o entrevistador dessa live. Vamos ter três irmãos, Adriano Santos, Antônio de Souza e Fernando Pinheiro, né? Eu conheço o Fernando Pinheiro. O irmão Souza, eu acredito que tê-lo visto no templo de Recife, que ele era oficiante, se eu não me engano. O Adriano, não me lembro agora se já o conheci, mas o Fernando Pinheiro eu conheço há bastante tempo. Já participei de outras coisas com ele. E o irmão Antônio Carlos também, né? Nosso líder, mentor aqui do canal. Assistam aí, se inscrevam no canal, ativem a notificação, porque o YouTube vai lembrar vocês que o vídeo está ao vivo, né? Amanhã. Se você está vendo esse vídeo, não hoje, mas em outro dia, assistir esse vídeo já gravado depois de um tempo, volte, procure nesse canal aqui, Estandarte da Liberdade, e assista essa live, que fica gravada também, porque vai falar sobre esse tema. Assim será a minha igreja chamada. Vai ser muito importante. Passando para mais para frente, né? Dia 26 de abril, agora em 1839, a gente vê que dois homens foram chamados ao coro dos dois apóstolos, Wilford Woodruff e George A. Smith. Interessante, Wilford Woodruff tinha sido chamado por Joseph Smith para o coro em 1838, mas só nesse dia ele foi apoiado e ordenado, né? Esse só se concluiu. Eu não sei a história, eu não consegui ter tempo de pesquisar direitinho como é que foi isso. Mas ele foi chamado primeiro em 1938, depois que isso foi efetivado, né? Eu não sei exatamente o que é que impediu que isso fosse feito logo no início. E George A. Smith tem uma curiosidade também, que ele foi ordenado com 21 anos de idade. Claro que essa não é a imagem dele na época, mas ele tinha 21 anos de idade quando foi chamado. Foi o apóstolo mais jovem dessa dispensação. Eu falo dessa dispensação porque a gente não sabe a idade dos outros na antiguidade, né? Mas dessa dispensação aqui, da qual a gente tem os registros mais completos, a gente tem ele que foi o mais jovem assim, de idade a ser chamado. Ele passou muitos anos no coro dos 12, foi conselheiro na primeira presidência também, era primo de Joseph Smith, mas não era panelinha não, porque esse homem realmente tinha um destaque assim, de seu serviço. Com 16 anos, ele era um 70 da igreja. Ele serviu no acampamento de Sião, por exemplo. Um grande líder desde cedo. E ele é, se tornou avô, um neto dele se tornou apóstolo também. Também se chamava George Albert Smith. Não abreviaram o Albert para A, para não confundir. E George Albert Smith foi presidente da igreja, né? Presidente da igreja muito importante, inclusive no período ali entre as guerras, as grandes guerras do século XX, no início do século XX. Então, são dois homens interessantes. E o Fordwood, vocês sabem, se tornou presidente da igreja, o homem que mais se dedicou ao trabalho dos templos. Tudo que existe hoje nos templos, minha gente, desde as ordenanças estarem escritas até os cartões de ordenança, recomendação para o templo, cronograma das coisas acontecerem, tudo ele que fez, com o apóstolo, com o presidente de templo, com o presidente da igreja, né? Tudo ele que padronizou aí. É o grande homem dos tempos, né? Em 26 de abril de 1958, o presidente David McKay dedicou a Faculdade da Igreja na Nova Zelândia. O nome era faculdade em português, mas em inglês era college. College, eles usam às vezes para faculdade, às vezes para uma escola, né? É um negócio meio estranho na língua inglesa, mas funcionava mais meio que como faculdade também. Como a igreja tem e até hoje, né, no Havaí, que hoje é a BYU Havaí, tinha na Nova Zelândia, foi fechado em 2008, 2009, perdão, 2009.
porque a igreja mudou algumas políticas e não ia mais administrar esse tipo de instituição de ensino, só as universidades mesmo. Porque ele também oferecia outros cursos, como se fossem tecnólogos, técnicos, né? Coisa assim, também de ensino médio parece que tinha. Enfim, a igreja começou a mudar, isso aí encerrou. Nesse mesmo terreno, mais ao fundo, tem o templo da Nova Zelândia, que a gente mencionou também em vídeo recente, né? A gente mencionou a dedicação desse templo. Dia 27 de abril de 1915, a primeira presidência anunciou a criação da noite familiar. A igreja sempre falou da família, mas nesse dia, a primeira presidência da igreja emitiu uma carta para todos os membros, ensinando, né, que o mandamento dos pais de Sião educarem seus filhos no evangelho estava em pleno vigor, aconselhou todas as famílias. E a gente sabe que o conselho da primeira presidência, ainda mais assim, feita uma carta, não é pouca coisa, né? É a mesma coisa que o senhor está falando para a gente. Aconselhou todos os meus a fazerem uma noite familiar semanal. O, é, noite familiar, não sei se seria a melhor tradução, né? Mas esse momento, assim, do lar em família, ter um momento do evangelho no lar em família. Essa é a ideia por trás desse programa. E tem sugestões, que são coisas que a gente conhece até hoje, né? Falar de assuntos da família, instrução sobre o evangelho, que os pais ouçam os filhos. Isso é interessante que eles falavam lá, né? Que os pais tinham que ouvir os filhos para saber os interesses, necessidades, dificuldades, etc. deles. Tinham que ensinar e tinham que ouvir também, né? É, podiam fazer metas em família, discutir coisas juntos, que todos os membros participassem. Falou que os jovens dedicassem seu tempo e sua energia à realização dessas reuniões em família. E é interessante que ele não foi estabelecido um dia. Disse que tinha que ser uma vez por semana, mais ou menos, né? E tinha que ser regular. Só depois de muito tempo que se definiu a segunda-feira. E hoje não tem mais isso assim, dessa forma. E essa imagem aqui são filhos do presidente Joseph F. Smith, que era o presidente da igreja na época, os filhos dele nesse período, né? Essa foto está na Lierrona, abril de 2015, quando se comemorou 100 anos dessa revelação, né? Desse anúncio, na verdade. Eles tinham recebido a revelação antes, mas eles anunciaram isso. E foi uma coisa realmente inspirada por revelação. Eles não tiveram essa ideia do nada. O Senhor que foi instruindo eles e aos poucos eles entenderam a vontade do Senhor. E se vocês quiserem, procurem na Lerrona, abril de 2015, o texto não é integral dessa carta, é meio longo, mas tem alguns trechos mais importantes, digamos, dessa carta. E tem essa foto aí também, tá vendo? Dia 27 de abril de 1991, a igreja consolidou um sistema de computador onde os membros poderiam ter registrados, né, seus dados como membros da igreja. A ficha, né, antes era tudo em papel, tinha cópia na ala, tinha que mandar para a sede da igreja, era uma confusão. Agora, tudo computadorizado facilita muito, né? Por exemplo, você atualizar os registros, a igreja saber na hora, você transferir um registro de membro de uma ala para outra, enfim, para várias coisas. Essa foto não é desse ano, né? Essa foto é do ano 2009. Eu encontrei no Ali Honda 2009 essa foto. Mas foi o computador mais velho assim que eu achei nas fotos que tem nas coisas da igreja, tá? Hoje em dia tem nada a ver com isso, né? Os computadores são 1000 vezes melhores. 28 de abril de 2002 foi dedicado o templo de Monterrey, México, pelo presidente Gordon B. Hinckley. Veja, esses templos do México são ridiculamente bonitos, né? Essa escadaria assim, eu imagino que você sinta uma emoção subindo essa escadaria para chegar no templo, né? É uma coisa assim fora de série, deve ser. E 29 de abril de 2001, o presidente Hinckley voltou para o México e dedicou o templo de Guadalajara, também belíssimo, um pouco parecido com aqueles outros que a gente viu, né? Essas colunas assim na parte externa, a torre igualzinha, esse forma de círculo na fachada. Também tem essa escadinha, né? Essa escadaria na frente, como esse é o templo de Monterrey, né? Esse templo do México. E essas árvores, essas palmeiras assim, típicas do lugar. E falando de templos,
Vou aproveitar e fazer outra propaganda. Parece até que faz propaganda, publicidade, né, de comercial, mas não é comercial. É propaganda do próprio canal. Porque vejam que coisa incrível, assim, única. Eu mesmo nunca vi uma coisa dessa. Um membro da presidência da área vai estar aqui no canal Estandarte da Liberdade, no dia 1º de maio, às 8 horas da noite. Eu nunca vi uma autoridade geral da igreja dar uma entrevista assim para um blog no YouTube. Se vocês souberem, me avisem, porque eu nunca vi, né? Já vi líderes, o próprio canal aqui tem muitos líderes, presidentes de missão, 70 ou ex-70, né? Presidente de templo, diretores do sistema educacional, enfim, presidente de destaca, e membros que não foram chamados por causa não foram convidados por causa do seu chamado, mas porque tem alguma atuação em algum assunto interessante. Mas a autoridade geral, presidência da área, é a primeira vez que eu vejo. E eu acho que no mundo também não é muito comum ter isso, não. E olha que eu gosto de acompanhar as coisas que acontecem na igreja no mundo, nunca vi isso. E o tema é templos no Brasil. Agora é o momento. Vocês estão vendo aqui os 8 templos que a gente tem no Brasil. Não estou na ordem, não. Recife, São Paulo, Campinas, Porto Alegre, Manaus, Curitiba, Fortaleza, Rio de Janeiro. São os templos que estão dedicados. No caso de janeiro vai ser dedicado daqui a pouco, em maio. E 1º de maio a gente vai falar. A gente vai aprender sobre os templos. O Antônio Carlos Lima vai entrevistar o Elder Juan Seda, o homem que tem grande testemunho dos templos. Para vocês terem ideia, ele foi um pioneiro da igreja no Peru. Na época só tinha o templo de São Paulo recém-dedicado. Ele veio com a esposa para cá, atravessando a América do Sul inteira. Que o Peru é no extremo oeste da América do Sul. Ele teve que ir para o sudeste do Brasil, né? É uma das regiões mais longe, se a gente for olhar no mapa mesmo, né? E ele tem esse testemunho até hoje do templo. Que privilégio é ter ele no Brasil, na nossa presidência diária e nesse canal. Assistam. E não posso deixar de mencionar esses outros templos aqui, né? Ficou meio ruim a imagem, porque eu tive que reduzir, mas o templo de Salvador, Brasília e Belém não estão construídos ainda, assim, né? O de Belém parece que já está bem adiantado. Está quase 100% aí. Essas são as fotos oficiais dos anúncios, né? E outros temos aqui 5 que nem tem essa foto oficial ainda, pelo menos não que eu tenha visto. São Paulo Leste, Belo Horizonte, Vitória, Santos e Maceió. Com esses 8 aqui, já estão funcionando para ser dedicado. Mais esses outros 8, né? 1, 2, 3, 5, 8. Vai ser 16, é isso? Templos no Brasil. Ah, e isso é só metade tá sendo dedicado, né? Ou seja, e eu digo mais, quando Maceió e Santos, que foram mais recentemente anunciados, foram dedicados, a lista dos que vão estar esperando ser construído, tudo, vai ser bem maior. Isso não vai parar. Então, aproveite. E por isso que eu falo muito dos templos aqui, eu já comentei. A igreja vai passar a falar cada vez mais dos templos. Vocês vão ver a primeira presidência, os apóstolos, os 70, todo mundo falando de templo, 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 templo. Vai chegar uma hora, minha gente, todos os estados do Brasil vão ter templos. O que 10 anos atrás era uma missão, hoje vai ter templo. Eu acho que daqui a pouco, cada conselho de coordenação no Brasil vai ter um templo. Veja, Manaus tem um templo e um conselho de coordenação. Conselho de coordenação, para quem não sabe, é uma região geográfica da igreja, onde tem uma missão e estacas que estão na mesma área geográfica dessa missão, né? E o conselho é formado por essas estacas e essa missão. Manaus tem um templo que atende só aquela região dessa missão, Manaus, e as estacas dessa área. Belém, é a mesma coisa. Maceió deve ser assim também, acho que vai ser só a área da missão Maceió. Daqui a pouco vai ser assim, dessa forma. É, a coisa está ficando séria aqui. É possível até que tenha mais templos do que conselho de coordenação daqui a pouco. Quem sabe? A gente vai ver. Isso vai crescer muito, os tempos no Brasil. Então, assistam. Também entre no canal, se inscrevam, marque lá para ativar as notificações.
E para ter o lembrete desse vídeo especificamente, que já está disponível isso, eu mesmo já fiz, para o YouTube me avisar da hora, que quando começar vai aparecer uma notificação para mim. Obrigado, minha gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, comentem, certo? Algo que você não entendeu. Teve um vídeo aí que a irmã não entendeu uma coisa que eu falei. Presidente interino no Quórum dos 12. O que é isso? Eu fui, comentei lá, respondi a ela. Espero que ela tenha entendido que meu texto ficou meio longo. Espero não ter atrapalhado mais. Enfim, alguma coisa que você quer saber, anote, comente, que eu vou tentar explicar, seja no comentário do vídeo mesmo. Alguma coisa que faltou, que estava errado, avise, por favor, que eu não quero nada errado aqui. Eu me esforço para estar mais certinho possível. Então, com a ajuda de vocês, vai ser melhor. Muito obrigado. Assista amanhã o vídeo no Estandarte da Liberdade sobre o nome da igreja. No dia 1º de maio, esse vídeo com o Helder Luceda. E semana que vem a gente tem mais. Obrigado e até a próxima.